Tudo bom com vocês? Gente, meu nome é Márcia. Para quem tá chegando agora, esse é o canal Vida de Salgadeira, né? Como já fala, eu sou salgadeira e aqui eu mostro um pouquinho da minha rotina, do meu dia a dia, das minhas receitas, né? Tudo muito simples. Eu postei o meu último vídeo. Foi a nossa comemoração de 2 anos, né, da lanchonete. Foi eu mostrando como eu fiz o estoura balão, porque eu tinha colocado algumas coisas no Instagram e vocês me perguntaram, né, como que fazia. E eu quero, gente, primeiramente agradecer a Deus, né, por essa força, por essa oportunidade, por ter chegado até aqui. E agradecer a cada um de vocês que me acompanha, que me segue. E eu recebi muita mensagem de carinho, por isso eu resolvi gravar esse vídeo. Muitas mensagens de vocês parabenizando e muitas perguntas junto com essas mensagens. E por isso eu resolvi, né, gravar, porque às vezes a dúvida de um, como eu sempre falo, é de muitos. Então a gente já aproveita a oportunidade. Gente, a primeira pergunta que vocês me fizeram é qual foi a minha estratégia para vencer esses 2 anos de pandemia. Gente, porque eu abri em agosto de 2020, bem em meio à pandemia, né? Onde a prefeitura estava colocando decretos e graças a Deus vencemos essa pandemia, vencemos esses 2 anos. Então, eu vou resumir rapidinho aqui para quem está chegando agora entender. Eu trabalhava, né, com as bandejas pronta entrega, as bandejinhas de isopor de salgado, e tem as receitas aí no meu canal. Eu trabalho até hoje, só que hoje eu vendo lá nessa loja que nós abrimos, né, uma mini lanchonete. Deixa eu posicionar aqui melhor. E, gente, eu abri, né, resolvi abrir essa lojinha em meio à pandemia. Por quê? Fechou a feira, que era onde eu mais vendia. Eu vendia uma vez por semana na feirinha aqui da cidade e eu vendia de porta em porta. Então as pessoas ficaram apavoradas, né? A gente não sabia como que ia ser, como que era, né, a doença. Então eles cancelaram a feira, porque era uma feira ao ar livre, onde todo mundo colocava a mão em tudo, né? Se cumprimentavam. E o brasileiro, né, a gente tem essa mania de cumprimentar, de abraçar. Então essa pandemia, esse distanciamento, eu acho que foi muito difícil para todos. E então eles cancelaram a feira ficou 9 meses sem funcionar. As pessoas que me recebiam em casa, né, mais do que certo, estavam com medo, não sabia como era. Então sempre eu tinha uma lista de transmissão que eu mandava para esses clientes, que eu entregava na quinta-feira. E eles falavam, olha, não vem porque eu tenho uma mãe idosa, eu tenho uma doença que é, né, mais propícia a pegar, né? Então eu não ia atender essas pessoas e também não tinha feira. Então eu fiquei assim sem saber, eu parei, eu fiquei 2 meses sem trabalhar, sem fazer praticamente nada, só alguma encomenda. Então assim, praticamente sem trabalhar. E eu vi que não tinha como, né, gente? Como a maioria, né, de nós brasileiros, a gente não conseguiu ficar parado. Então, eu vi que eu tinha que fazer alguma coisa. E aí surgiu a oportunidade na cidade, né, que eu morava, que eu tenho lá a minha casa. Eu abri um ponto pequeno. Eu sempre tive esse desejo de montar uma loja de coxinha no copo. Porém, não seria agora, não seria tão rápido. Mas eu já tinha comprado a máquina, gente. E a minha máquina chegou também bem em meio à pandemia. Então, a minha máquina chegou e dali a 2 meses eu abri a lanchonete. Então, assim, chegou bem na pandemia, mas eu não pensava em abrir, né, a máquina. Eu comprei a modeladora, mas seria um projeto de trabalhar, continuar trabalhando em casa. Porém, né, Deus sabe de todas as coisas. E aí apareceu esse ponto, eu abri a lanchonete lá e eu vi que dava certo e eu resolvi vir para essa cidade que eu estou hoje, que é um pouco maior. Tem toda a história aí nos meus vídeos, né, quem se interessar, quiser saber mais um pouco. E aí eu abri aqui, bem em meio à pandemia. E muita gente me perguntou nesses vídeos, Márcia, qual foi a sua estratégia de venda? Gente, muita oração, né? Não tem como falar de mim sem falar do Deus, né? Que eu sirvo um Deus vivo. E eu
não tem como, né? Eu tenho que dizer assim, foi muita oração, pedindo sabedoria a Deus. E a minha principal estratégia foi o delivery. Então hoje eu tô na plataforma do iFood e do iQfome. Então eu comecei com o delivery. Vocês me perguntaram também se eu tenho entregador. Sim, hoje em dia eu tenho 2. E naquela época, quando, né, há 2 anos atrás a gente abriu, não, tava assim, não podia ter nada presencial. Então tinha alguns decretos, a prefeitura era só delivery. Então assim, não foi nem, eu tive essa ideia de fazer um delivery, não. Era o que tinha, né? Era a ferramenta ali à mão. Então a gente começou, né, a fazer um delivery, graças a Deus até hoje, né? O nosso carro forte é o delivery, a gente entrega bastante, temos, né, os 2 entregadores e às vezes até embola um pouco a entrega, porque as pessoas se acostumaram muito né, receber em casa. Então, hoje tem presencial também. Algumas pessoas me perguntaram, mas a minha loja, gente, ela é muito pequenininha. Eu sempre falo nos vídeos, né, que ali funcionava um chaveiro, para vocês terem uma ideia. Então, eu adaptei, né, mas a minha loja é muito pequena. Então, ela é mais para retirada. Algumas pessoas até consomem ali na hora, mas muito pouco, porque é um balcão bem pequeno. Então, se tivesse 3 pessoas juntas, já fica apertado. Então, as pessoas geralmente levam. Então, a minha loja, ela é mais para retirada, né? Então atendo presencial, mas as pessoas vão mais buscar, vão mais fazer suas encomendas, né? Mas atendo delivery, o mais forte é o delivery. Muita gente me perguntou se eu acho assim, Márcia, se eu abrir na minha casa ou se eu alugar um ponto mais, dá certo? Dá sim, porque aí vocês vão fazer, né, um delivery e vão fazer bastante propaganda. Foi o que eu fiz. Na época eu nem tinha Instagram antes da pandemia, eu não tinha Instagram, então eu fiz e tem uma moça que me ajuda, então a gente procura estar postando sempre, né? Eu usei as minhas redes sociais a meu favor no sentido de fazer propaganda, né? Que é o certo. Então, se você quer abrir hoje um delivery na sua casa, é a propaganda, é usar as redes sociais. Faça panfletos também, eu fiz, mandei distribuir. Faça bastante panfleto, né? E independente se a sua loja é coxinha no copo ou se é de R$1, as pessoas têm que saber, né, que você tá entregando. Porque quando é uma loja presencial, automaticamente, igual a minha loja é bem no centro, é pequenininha, mas é bem no centro. Então as pessoas passam e estão me vendo. Mas o delivery, ninguém vai estar te vendo. Você tem que fazer bastante propaganda. Eu aconselho, uma coisa também que chama muita atenção é o sorteio, né, nas suas redes sociais, até mesmo se é uma loja presencial, como eu fiz, né, por isso eu resolvi gravar o vídeo de hoje, o meu último vídeo do Estoura Balão. Muita gente se interessou, porque chama a atenção do cliente, né, os nossos clientes, eles gostam, merecem, né, estar recebendo um carinho, um prêmio, é uma coisa, gente, muito simples, como eu mostrei pra vocês, é um brindezinho. Eu brinco com as minhas clientes, que a gente tem cliente que vira amiga, né, e elas querem comprar, eu estipulei um valor mínimo de R$30. Tem uma moça que já fez também, né? Eu mandei para ela e ela colocou um valor de R$50. Então, vocês podem, de acordo aí com o que vocês quiserem, estipulam um valor mínimo e a pessoa compra e estoura o balão. Então, assim, os clientes ficam muito felizes. Então, eu brinco assim com as minhas clientes, elas falam assim, mas tem prêmio em todos os balões? Por quê? Eu coloquei em todos. Tem gente que coloca em alguns balões, o prêmio é alguns balões vazios. Eu coloquei um brinde, gente, não é nem prêmio, um brinde. Foi assim, barra de chocolate, caixa de bombom, as coisas que eu vendo aqui na loja mesmo, aqui na lanchonete, as coisas que eu já vendo, por exemplo, balde de frango, batata frita, copo de salgado, um copo de salgado e um guaravita, porque eu fiz um vídeo bem rapidinho, porque eu tava lá, gente, trabalhando. Então, sempre assim, quando a gente mostra alguma coisa, é ali, a gente tá trabalhando, tá fazendo, então, assim, faltou explicar algumas coisas, por isso que eu tô, né, fazendo explicando melhor.
Mas assim, foi um sucesso, as pessoas gostaram muito, por isso que eu quis postar, né? Às vezes você tá abrindo aí a sua loja, quer fazer um diferencial, uma coisa baratinha, porque a gente tá abrindo, então a gente não tem condição de fazer aquela inauguração. Na minha eu não fiz, gente, eu não fiz inauguração da minha loja, porque eu não tinha condição. Então, assim, eu divulguei, né, que tava abrindo, mas não fiz, assim, nada diferente, não tive essa ideia na época. Então, é uma ideia boa, que é uma coisa, assim, que vai enfeitar, as pessoas olham de longe o balão, então você pode fazer um arco de bola aí na frente, né, da sua loja, e colocar, né, esse estoura-balão. As pessoas gostaram bastante, então eu até brinquei muito com as minhas clientes, assim, que eu já tenho mais intimidade. Elas, ai, que bom, eu vou estourar, vou comprar os R$ 30 e vou estourar. Eu falava, gente, não é um carro zero, não é uma casa, mas é um brindezinho, porque as pessoas gostam desse carinho, né, de ser lembrada. E graças a Deus eu tenho clientes maravilhosos. E vocês me perguntaram também, assim, nossa, eu recebi muito essa pergunta no privado, se em algum momento eu pensei em desistir. Muita gente fala assim, Márcia, eu olho pra você e você tá sempre assim, confiante. Gente, eu até falei com uma amiga essa semana no meu privado. Aqui, às vezes a gente faz um vídeo e eu não gosto de fazer um vídeo me lamentando, ai, porque isso deu errado, porque aquilo deu errado. Não, eu gosto de fazer mostrando que deu certo, mas as coisas pra mim também dão errado. Então eu recebi até uma crítica em um comentário que a inscrita falou assim, eu faço salgado e não é nada disso, as coisas não é fácil, as coisas é difícil. Não, eu sei que é difícil, muito, né? Então, assim, tem dias que eu acordo 4 horas da manhã, mas eu não fico assim, eu conto o que deu certo, igual esse estouro balão foi um sucesso. Então me perguntaram, algum momento você pensou em desistir? Sim, muitos momentos nesses 2 anos, muito, e nos outros 6 anos que eu trabalhei em casa. Então tem momento que a gente senta, que a gente chora, que dá errado. Por exemplo, fritadeira já ferveu e aquele monte de salgado para fritar, coisa que acontece com todo mundo que é salgadeiro, né? De colocar um salgado, às vezes a gente tá nervosa, mesmo a gente tendo experiência, gente, e o salgado desmanchar porque colocou muito e a hora tá ali passando, né? Por exemplo, o aniversário é para 5 horas e você fritou 1.000 salgado, ainda tem 4.000 e já é 4,5. Então, assim, tudo isso. Se eu for falar pra vocês, se eu vou fazer vídeo da choradeira, de filmar lá chorando e estressada e acordei 4 horas e já é 10:30 da noite, eu tô lá ainda limpando lanchonete porque o nosso horário é 9, mas para de fazer o pedido 9, mas a gente entrega até 10, 10:30, então tem dia que dá errado, tem dia que o pedido vai faltando pro cliente. Gente, dá errado para todo mundo, porque todo serviço que vocês forem fazer tem os altos e baixos, tem as dificuldades. Então me perguntaram muito se eu já pensei em desistir, já várias vezes. Mas eu assisti um vídeo há um tempo atrás e o rapaz falava assim, desistir não é uma opção. Então, para mim, agora não tem como desistir, não é uma opção, né? Eu preciso continuar, eu tenho pessoas que trabalham comigo, que me ajudam e que dependem de mim e a minha família. Então, assim, não tem essa opção de desistir. Mas, assim, a gente chora, a gente senta e a gente fala, não dá mais, eu não aguento. Então, me perguntaram muito também se já aconteceu alguma coisa de dar errado no delivery. Teve uma moça que falou, eu desisti de delivery porque dava muita coisa errada. Dá, gente, realmente. Eu já, respondi aí com algumas coisas que eu falei. Dá errado, sim. Às vezes falta e às vezes atrasa o pedido, porque assim, a minha equipe é pequena, né, trabalhando dentro da cozinha, então atrasa e a pessoa fica nervosa, mas a gente vai tentando ter jogo de cintura, pede desculpa quando tá errado, eu conserto quando tá errado, foi uma coisa, eu mando o outro de novo lá, igual às vezes a pessoa pede salgado e na correria ali anota churros, a gente manda os churros, a pessoa reclama, a gente manda o salgado de novo, sabe? Então são coisas que acontecem com todo mundo. É assim, é a correria, é na correria mesmo, ainda mais a gente que é tudo frito na hora, tudo feito na hora. Então eu trabalho com salgado, churros, frango frito, batata frita, tudo é feito na hora. A única coisa que tá lá, que o cliente pega pronta entrega, é a bandeja de salgado assado.
Então, gente, eu procuro incentivar vocês porque eu sempre falo que é possível, né? Que eu consegui, que eu comecei com muito pouco. Então, eu sempre falo assim, é possível, mas é difícil para todo mundo. As coisas são muito difíceis, é na correria. As coisas estão muito caras, que vocês me perguntaram, foi uma pergunta também, como que eu fiz. E eu subi, nesses 2 anos, eu subi o preço uma vez, que foi no começo desse ano, né? Tentando, porque, gente, como as coisas estão muito caras, os clientes também estão desesperados, né? Eles chegam no mercado, as coisas estão muito caras, e então eles chegam na nossa lanchonete, se vê uma coisa cara, já desanima. Então, assim, eu subi uma vez e tô tentando. Vocês me perguntaram o que eu tô fazendo. Assim, pesquisando preço, com um vendedor aqui, outro ali, mercado, sabe? Todo dia, sabe? Procurando preço em mercado. Ontem mesmo uma amiga me mandou o catálogo de um mercado e eu corri lá. Então, assim, procurando preço igual todo mundo mesmo, tentando economizar, né, no que dá, tentando prestar bastante atenção para não perder nenhum recheio, não perder nada e economizar mesmo, tentar comprar mais barato. Não tá tendo segredo, não tem como. Tem coisa que dobrou de preço, realmente, eu entendo. Muita gente falando comigo que tá desistindo. Eu conheço pessoas aqui que eu conheço pessoalmente que tá desistindo. Mas assim, se você vai abrir hoje, procura fazer sua precificação bem certinho, porque as coisas estão muito caras. Então, se você vai começar ainda, tá começando, procura fazer sua precificação. Se você já está assim como eu, se tiver como, tenta aumentar seu preço, né, um pouco, não assim, não demais, né, para o cliente não se assustar, mas explica, porque, gente, aqueles clientes bons que entendem, eles entendem que a gente tem que subir, porque a gente tá numa posição assim, ou a gente sobe, ou a gente fecha as portas, né? Então, assim, ou você aumenta o preço do seu salgado, ou você vai parar de fazer, né? Eu conheço 2 pessoas aqui que eu conheço pessoalmente, 2 pessoas que são ótimas salgadeiras e pararam por essa questão de preço, as coisas estão muito caras e elas falaram que não vale a pena. Então, assim, eu tento ganhar na quantidade, tô tentando, mas façam isso, conversa, sabe, com o cliente chega, reclama, vocês falam, olha, infelizmente as coisas são muito caras, tem coisa que dobrou de preço, eu tô fazendo isso. E, infelizmente, tem cliente que se estressa, fala que não vai comprar mais, mas, né, gente, fazer o quê? Não tem como, porque a gente tem 2 opções, aumentar um pouquinho ou fechar, né? Então, a gente tem que aumentar. Mas é isso, para o vídeo não ficar muito longo. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa nos comentários. Deixa aí para mim o que vocês estão fazendo para driblar essa crise, porque as coisas estão muito caras. Deixa aí nos comentários o que vocês estão fazendo, porque eu vou, né, tentar falar nos outros vídeos também. Deixa as perguntas, o que vocês têm mais dúvidas, que eu vou estar sempre respondendo. Gente, então espero que esse vídeo tenha, assim, ajudado alguém de alguma maneira, mostrando, assim, um pouquinho, né, da minha realidade. Então, eu só falo pra vocês realmente o que eu tenho feito, né, mas é difícil pra todo mundo. Se eu ficasse com o celular 24 horas, vocês iam ver que não tem nada fácil, né? Só que às vezes a gente tenta não ficar passando as dificuldades no vídeo, mas realmente é o que todo mundo passa, né? Mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Para você que tá começando, é assim mesmo, é com muita luta, mas a gente consegue. Um beijo para todos, até o próximo vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha o vídeo para ajudar outras pessoas, o nosso canal crescer também. Eu tô tentando me organizar aqui, gente, para trazer bastante receita para vocês, né? E eu sei que vocês gostam, né? Quando coloca receitas novas, essa semana mesmo eu já vou fazer uma receita que vocês estão pedindo bastante. Então, um beijo aí para todos, até a próxima.